Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bom com vocês? Então, hoje eu dei uma paradinha aqui para conversar com vocês e eu queria falar sobre um assunto muito interessante para quem empreende, né? Para quem é empreendedor. E esse assunto é sobre as vendas, né? Sobre a prospecção de cliente, né? Ou seja, sobre a profissão vendedor. Eu vi em algum dos canais do YouTube, canais de empreendedorismo, alguém falando que só existe uma profissão no mundo e que essa profissão é a profissão de vendedor. Por quê? Para você ser engenheiro, você tem que ser vendedor. Você tem que saber vender o que você faz, né? Para você ser diarista, você tem que ser vendedor, vendedora, né? Vendedor ou vendedora. Para você ser vendedor de loja, você tem que ser vendedor. Só que eu tô lendo um livro, eu parei ele, já tem um bom tempo que eu parei, mas eu vou voltar. E eu identifiquei lá, o autor, ele diz que existe dois tipos de vendedor. O vendedor que vende água não, que vende gelo no Polo Norte ou na Antártida, né? Ele consegue fazer isso, ele consegue vender uma coisa que a maioria das pessoas não iria comprar, ou ele consegue vender aquilo para alguém que não quer comprar aquilo, mas ainda assim ele consegue vender. E existe o outro tipo de vendedor, que é o vendedor que vende aquilo que a pessoa está procurando. Do contrário, por ele mesmo, ele não te vende isso. E eu escutei certa vez aí, né? Até mesmo que eu sou do mercado imobiliário, né, de construção civil, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, que existe o consultor de imóveis, né? O pessoal não quer mais falar corretor, né? Pessoal, eu sou consultor de imóveis. Então eu acho assim, existe o consultor de vendas, né? Diferente do vendedor, né? Propriamente dito. Então o que acontece? Eu peguei esse conceito nesse livro, né? Que o cara explica sobre a diferença desses dois tipos de vendedor. Na minha cabeça, e encaixei essa expressão, consultor de vendas e o vendedor por si só. E eu concordo demais que existe essa separação, sabe? E que a curto prazo, o vendedor, ele obtém resultados mais relevantes, ele obtém mais resultados relevantes, né? Mais uma vez, aqui eu quero explicar para vocês que vendedor e consultor de vendas, o conceito para cada um deles, eu estou montando agora aqui num raciocínio que eu estou fazendo para fazer esse vídeo aqui para vocês. Mas eu não sei se existe na literatura técnica da área essa expressão e se ela se encaixa para isso. Eu comecei a ver isso num livro que eu estava lendo, eu vou apresentar esse livro aqui para vocês depois, onde o autor explica que existe dois tipos de vendedor, mas ele não usa essa expressão consultor de vendas para um dos tipos de vendedor. E assim, então, que eu estou percebendo? Que se eu for um vendedor, eu vou vender muito. Porque aí basta eu usar algumas técnicas de venda para eu convencer aquela pessoa daquilo que eu quero vender para ela e vender para ela. Independente de mais nada, se ela quer ou se ela não quer. Certo? E se eu quiser ser um vendedor e obter resultados rápidos. Agora, se eu quiser ser um consultor de vendas, eu vou obter resultados bons a longo prazo, porque eu vou construir um nome, e eu vou construir uma carreira na área em que eu estiver atuando. Por exemplo, o corretor de imóveis. O corretor de imóveis, que ele vende um imóvel, por exemplo, o cara está procurando
Uma casa, uma casa de 3 quartos, sala, cozinha americana, que seja financiável pela Caixa, de até R$ 180.000, certo? E aí ele vai falar com o corretor, e esse corretor, ele é um vendedor, ele não é um consultor de vendas. Ele é um vendedor, dentro desse conceito que eu expliquei para vocês, dentro desses 2 conceitos que eu expliquei para vocês. Aí o que o cara faz? Esse vendedor, corretor de imóveis. Ele vai lá, porque ele tem ali na carteira dele ali, ele tem o imóvel mais barato que ele tem é um de R$ 300.000. Num setor que não é o setor que o rapaz, a pessoa está procurando, né? Mas aí o que ele faz? Ele chega na pessoa e fala, olha, esse imóvel é imperdível, ele está pelo menor preço, e aí ele usa ali técnicas de persuasão e consegue fazer essa venda para esse cara. De forma que ele consegue enxergar no cara a possibilidade de financiamento até R$ 300.000. Mas não é o que o cara queria. O cara queria financiar um imóvel até 180 mil, financiável pela Caixa e tal. Mas o que esse corretor de imóveis conseguiu? Ele conseguiu vender um imóvel muito mais caro, por R$ 300.000 para esse cara. E foi aprovado pelo banco e tal. Mas aí esse cara ficou com as prestações muito altas, né? Ficou fora do planejamento dele, né? E ele se sente mal com ele mesmo. Ele fala, poxa, como que eu me deixei enganar desse jeito? Como que eu fui aceitar fazer um negócio desse? Certo? E o cara fica mal. O cliente que foi convencido pelo corretor de imóveis, ele fica mal. E ali, todas as vezes que ele lembrar desse corretor, ele não vai ter uma lembrança bacana. E o consultor de imóveis, não. O consultor de imóveis, dentro desse conceito que eu expliquei para vocês logo ali atrás, ele é o cara que chega nesse cliente e fala, pô, você quer um imóvel de 180 mil? Beleza. Eu não tenho ele na minha carteira de imóveis, assim, eu não tenho esse imóvel prospectado, mas eu vou atrás, vou achar um do jeito que você pretende e vou te vender ele da forma que você quer. E aí explica para o cliente, sabe? Eu sei que existe muito mais coisas envolvidas aí numa venda, né? Que às vezes o corretor tá vendo alguma coisa que o cliente não tá vendo, uma oportunidade, né? Tal, mas não é o caso. O caso são as características que eu estou explicando para vocês. E aí o consultor de vendas tem um maior trabalhão, vai ganhar uma comissão menor, tem um maior trabalhão, mas vai ali, consegue achar esse imóvel e o cliente fica super satisfeito, faz a compra e bacana. Vamos analisar agora qual que vai ser a situação psicológica do cliente após fazer a compra pelo consultor de vendas, que vendeu o imóvel que ele queria comprar, e pelo vendedor que vendeu o imóvel que ele não queria comprar. O imóvel do vendedor é um imóvel superior, de valor mais elevado, mas que não estava dentro dos planos financeiros do cliente, e o do vendedor, do consultor de vendas, já estava dentro do plano, né, financeiro. A situação psicológica do cliente em relação ao consultor de vendas vai ser aquela situação de satisfação, de desejo realizado, né? Ele vai pagar uma prestação que ele tinha feito planejamento para aquilo, ele não vai correr risco de perder o imóvel dele, né? Em contrapartida, a situação psicológica do cliente que comprou o imóvel mais caro já vai ser totalmente diferente. Já vai ser uma situação em que ele vai lembrar desse vendedor, desse corretor de imóveis, com o pior sentimento do mundo, sentimento de que foi enganado, sentimento de que ele foi feito de bobo, entendeu? De que ele, até de inferioridade, porque quando a gente deixa quando a gente permite que uma pessoa nos faça tomar
uma decisão que nós não queríamos tomar, a gente se sente muito mal com isso. Mas o que que isso implica na vida de cada profissional? Do consultor de vendas, dentro do conceito que eu expliquei, e dentro do vendedor, dentro do conceito, e para o vendedor, dentro do conceito que eu expliquei. Eu penso que as implicações para cada profissional é que para o vendedor, a implicação é das mais negativas possíveis. Esse cliente do vendedor não vai indicar ele, só vai falar mal dele, e se no futuro ele tiver que fazer mais uma compra ou uma venda de algum imóvel, ele não vai procurar esse vendedor. Ele não vai procurar esse vendedor. Já o cliente que foi atendido dentro das expectativas que ele esperava, ele vai sim conseguir, ele vai sim lembrar com satisfação, lembrar com sentimento de que, pô, o cara me ajudou. Pô, ele vai ter um sentimento de reciprocidade. Você já ouviu falar nisso, reciprocidade, que é um gatilho mental? Então, assim, e eu tô percebendo muito isso, né? E que vendas também, pessoal, eu tô percebendo uma coisa, vendas, ele é muito mais relacionamento. Ele não é um relacionamento de amizade, ele não é um relacionamento, sabe? Ele não é esse tipo de relacionamento, ele é um relacionamento de constância. Você consegue fazer venda quando você se faz presente na vida do seu cliente. De alguma forma, não sei como, mas as vendas que eu estou conseguindo fazer são vendas em que eu estive mais presente na vida do meu cliente, na vida comercial dele, entendeu? Porque é ali que ele vai precisar de você. Então, assim, eu trouxe essa reflexão aqui hoje para o canal, porque eu achei muito bacana colocar isso em prática e perceber que existe, né? Perceber que existe essas duas situações, existe esses dois profissionais, essas características para cada um deles. E se nós formos parar aqui para poder ficar discutindo, se eu for parar aqui e ficar, não discutindo porque vocês não me respondem, né? Mas vocês podem me responder aí nos comentários. Responda aí nos comentários para a gente conversar, bater um papo. Compartilhem esse vídeo também, deixem o joinha aí. Só para concluir aqui, as implicações para esses dois tipos de funcionários, para esses dois tipos de vendedores, né, são inúmeras. Dá para nós ficarmos aqui conversando sobre isso horas e horas e horas. Eu vou sempre trazer para vocês aqui alguma situação em que eu consiga dividir, encaixar a situação de venda dentro de cada conceito desse que eu expliquei para vocês. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu aí pela atenção e até mais.